Olá, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sementes de Fé e que a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, hoje vamos conversar sobre um tema que talvez pode ser delicado ou não, mas o tema em específico é sobre a repreensão. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 1, podemos ver que o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Em outras traduções está escrito: aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é insensato. Irmãos, essa passagem nos lembra da importância de estar abertos à disciplina e à correção, pois isso nos conduz ao conhecimento e à sabedoria. Aqueles que buscam ativamente a disciplina estão em um caminho de crescimento e amadurecimento espiritual, enquanto aqueles que a rejeitam estão agindo de forma imprudente e limitando seu potencial de crescimento. Aquele que não aceita a repreensão de Deus é um tolo. Provérbios capítulo 15, versículo 10. O castigo é doloroso para quem abandona o caminho. O que odeia a repreensão morrerá. Nós devemos obedecer à palavra de Deus acima de todas as coisas e seguir a vontade dele. Porque muitos, por causa da perseguição, por causa das aflições e entre outras coisas do gênero, estão distorcendo a verdade do Senhor. Muitos estão distorcendo a palavra do Senhor para agradar aos homens e não a Deus. E nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Devemos seguir a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor é perfeita e maravilhosa. O Senhor sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, nós devemos pregar a mensagem com amor e também com respeito ao Senhor. Pois o Senhor, Ele é poderoso. O Senhor, Ele é a própria palavra. Pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, não há lugar para temor diante dos falsos profetas, dos pastores enganosos ou de qualquer voz que ousa distorcer a sagrada mensagem. Fomos chamados a seguir a vontade do soberano e eterno Deus, não a vontade dos homens. No entanto, é verdade que muitos corações se renderam à covardia. Muitos lábios silenciam diante da adversidade. Que as nossas vozes ressoem com a verdade. Nossas ações testemunhem a retidão e nossos corações ardam com a paixão pela justiça divina, pois é na coragem de proclamar a verdade que encontramos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e a verdadeira comunhão com o Criador. Que não nos desviemos do caminho estreito da verdade, mas sigamos firmes, guiados pelo brilho eterno da luz divina. Porém, irmãos, na poderosa palavra do Senhor diz, Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Esses versículos, retirados da epístola aos Gálatas no Novo Testamento da Bíblia, são uma expressão enfática da autoridade e da importância do evangelho que foi pregado pelos apóstolos aos cristãos na região da Galácia. O apóstolo Paulo estava enfatizando a gravidade de qualquer tentativa de distorcer ou alterar este evangelho original. Ele começa afirmando que mesmo se ele mesmo, ou um dos apóstolos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, pregasse um evangelho diferente daqueles que já haviam recebido, deveriam ser considerados amaldiçoados. Essa é uma declaração muito forte que destaca a absoluta necessidade de manter a integridade e a pureza do evangelho original. Estes versículos destacam a importância da pureza doutrinária e da fidelidade ao evangelho original,
ensinado por Jesus Cristo e transmitido pelos apóstolos. Eles alertam contra qualquer tentativa de adulteração ou corrupção desse evangelho, enfatizando as sérias consequências espirituais da distorção da verdade divina. Mas lembremos, irmãos, que mesmo em meio às sombras mais densas, a luz da verdade nunca se apaga. É nos momentos de maior desafio que a nossa fé é verdadeiramente testada. E é aí que devemos erguer nossos corações e proclamar com coragem e convicção a mensagem que nos foi confiada. Pois na fidelidade ao Evangelho encontramos não apenas coragem, mas também a promessa da eterna graça e do amor de nosso Senhor. Que as nossas vidas sejam testemunhas vivas da verdade, que mesmo diante das tempestades, permanecemos firmes na fé, guiados pela luz da palavra divina, pois é nela que encontramos a verdadeira paz e a salvação eterna. Não percamos a coragem de proclamar a verdade, queridos irmãos e irmãs. Nosso Salvador Jesus Cristo é o próprio caminho, a verdade e a vida. Nele encontramos a fonte de todo amor e justiça, e ele não se compraz na falsidade nem no engano. Que nossas palavras sejam como espelho que refletem a luz pura da verdade, dissipando as sombras da mentira e da decepção. Que o amor que ele nos oferece nos dê ousadia para enfrentar as trevas do engano e da falsidade. Não hesitemos em proclamar a verdade, pois é nela que encontramos a plenitude da vida e a eternidade ao lado do nosso amado Senhor. Mas vamos parar por um momento, irmãos, e refletir sobre algo essencial. Nós, por acaso, em algum momento, nós se afastamos da mensagem do Senhor por ela talvez ser difícil de aceitar ou ser dura demais? Entenda, meu irmão ou minha irmã, que nas profundezas da verdade divina reside uma luz que, embora possa parecer intensa demais para os nossos olhos, acostumados às sombras, é essa mesma luz que nos guia através das tempestades da vida. É nos momentos mais desafiadores que a mensagem de Deus revela sua verdadeira essência, não como uma imposição cruel, mas como um convite amoroso para alcançarmos nossa mais plena realização espiritual. Permita-se então mergulhar nas profundezas dessa verdade, pois é lá que encontramos não apenas a força para enfrentar os obstáculos, mas também a paz que transcende todo o entendimento. O Senhor, ele te repreende não porque te odeia, não porque quer o seu mal e nem nada do gênero. Ele te repreende porque te ama, porque ele quer o seu bem, pois o Senhor, ele criou mandamentos não para o nosso mal, mas para o nosso bem, para termos uma vida feliz e correta aqui na terra. Irmãos, vamos refletir no texto de João 6, do versículo 60 ao 71, onde a poderosa palavra do Senhor diz: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandalizava-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão,
porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Podemos ver no versículo 60 que está escrito: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Devido ao discurso duro, muitos dos discípulos foram embora. Podemos ver isso no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Contudo, olha o que o próprio Senhor diz no versículo 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? O que isso significa? Significa que, se recusarmos a correção e negligenciarmos os mandamentos de Deus, podemos nos encontrar na mesma situação daqueles discípulos que partiram. Nossa missão é seguir a vontade divina, não a nossa própria vontade. No entanto, sempre haverá aqueles que aceitam a repreensão e que optam por mudar, aqueles que abraçam sinceramente a palavra do Senhor. Porém, também há os que se assemelham a Judas Iscariotes, disfarçados de amigos, mas que, movidos pela ganância ou outros interesses, podem nos trair ao menor sinal de oportunidade. Nós temos, irmãos, que abrir os nossos olhos. Nós temos que ser prudentes igual às serpentes, mas simples como as pombas. Irmãos, tem muitos que não aceitam a mensagem do Evangelho. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas, mas nunca deixar de falar a verdade. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não subestime nem por um momento a responsabilidade que vem com um cargo na igreja. Pois, irmãos, tem muitos que aceitam cargos, tem muitos que fazem as coisas dentro da igreja para agradar os homens e não a Deus. Tem muitos que fazem as coisas não por amor, mas sim por interesses. Então o Senhor, ele observa o coração e a mente de cada um, observa a intenção do coração de cada um. Cada ação dentro das paredes sagradas do templo é um reflexo do nosso compromisso com a vontade divina. Na casa do Senhor somos chamados a agir com reverência e obediência, pois é através desses atos que verdadeiramente honramos a presença do Senhor. Eu quero lembrar, irmãos, a vocês de Saul. Saul, ungido como rei sobre Israel, viu-se envolto pela sombra da desobediência, e o coração do Senhor se entristeceu por tê-lo escolhido para tão nobre missão. Que essa história nos sirva como lembrete da importância da humildade diante da vontade divina e do perigo que a desobediência pode trazer àqueles que são chamados a liderar. Que busquemos sempre a sabedoria e a graça para seguirmos os caminhos do nosso Senhor em retidão, para que as nossas vidas possam ser testemunhos da fidelidade e da bondade do Altíssimo. E o texto que teve base bíblica, a base bíblica para isso está em Samuel, capítulo 15, versículo 10 ao 11. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Ou seja, o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei, porque o Saul tinha abandonado o Senhor e não estava mais seguindo os mandamentos do Senhor. Ou seja, Saul estava seguindo a própria vontade e não a vontade de Deus. E o Senhor, ele não ficou feliz com isso. Então devemos tomar cuidado com o que fazemos dentro e fora da igreja. Agora que possamos mergulhar em profunda reflexão, estamos seguindo os desejos e caprichos humanos ou estamos verdadeiramente alinhados com a vontade divina? Que as nossas mentes se abram para discernir o caminho que nos leva mais próximo ao coração de Deus, possamos fazer as coisas com amor e respeito ao Senhor. Muito obrigado, irmãos, por terem ouvido até aqui, e que a paz do Senhor esteja com todos nós.